Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Toda honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo é o Senhor. Vamos aí, meus irmãos, entrar com muita alegria no coração para receber a palavra. Já entre com alegria deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu, se inscreva em nome de Jesus. Vamos no ID do Senhor, todos juntos, na mesma fé, na mesma concordância, sagrado coração de Deus. E nós estamos aqui na obra do Senhor para agradar o coração de Deus, amém? Já orei pelas suas orações, pelas suas petições, já convidei o Senhor como nosso convidado especial. Ele está aqui porque Ele falou que é onde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, e eu sei que Ele está aqui, em nome de Jesus. Perdão. Porque sinto a presença dEle. Eu sinto a presença do Espírito Santo. E a boca dEle o disse. Aonde eu fosse pregar, eu colocasse uma cadeira para Ele sentar, que Ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Olha a responsabilidade, né, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos crê assim? Pois assim o Senhor falou. Glória a Deus, aleluia. E a serva é obediente, ela faz tudo aquilo que o Senhor pede para ela, mas sou falha, né? Às vezes não entendo, peço perdão para o Senhor, mas quando eu entendo, eu faço o possível em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, toda honra e toda a glória dada para Ele. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Ele já está no controle de tudo, e quando Ele está no controle de tudo, temos a certeza e a firmeza que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus, já está tudo certinho. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que Ele trouxe aos nossos corações um divisor de água, uma faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é lindo, né? Maravilhoso em todo o tempo, amém? Vamos aí, hoje nós vamos para Salmos 101, versículo 6. Lindo a palavra. E o refrão da palavra vai falar assim, é o que vai falar na palavra. Deus procura os fiéis da terra. Deus procura os fiéis da terra. Olha aí que forte, hein? Fiéis. Deus é lindo e maravilhoso, meus irmãos. Ele não desampara os seus. Ele é um Deus que tem compromisso com o seu povo. E é um guarda que não torqueja, que não dorme. E Ele está do nosso lado, em nome de Jesus. Vamos só permanecer em comunhão com Ele, em nome de Jesus. E acreditando, tendo fé, porque Ele fala, procurar os fiéis. Se você tiver fé, que o Senhor, Ele pode te curar, te libertar, te sarar, te dar livramento, abrir porta onde não tem saída e direcionar a sua vida, da sua família. Ele falava para o povo do passado, quando Ele curava, a sua fé te curou, a sua fé te libertou, a sua fé te sarou. Então, a fé, através da fé. Sem fé, o Senhor não pode fazer nada na nossa vida. Mas se nós tiver fé, Ele vai operar as proezas e maravilhas que Ele tem, que a boca dele o disse em nome de Jesus. Todos que entrar nesse canal, todos que entrar que tiver fé para receber, Ele fala na palavra também, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você fala para aquela árvore, se joga daqui para lá, ela vai se jogar. Então, as nossas palavras têm poder. Temos que profetizar, temos que falar, proferir palavras boas na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles que nós o amam. Porque a palavra de Deus também fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Forte, né? Vamos para a palavra em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então nós vamos para Salmo 101, versículo 6, e o refrão da palavra fala assim, Deus procura os fiéis da terra, amém? E nós vamos para o Salmo 101, versículo 6. Versículo 6 fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, esse me servirá.
Olha aí, forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus me dê graça. Coloque as palavras na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu tenho essa promessa e eu confio no Senhor. Cada dia eu aprendo um pouquinho. É uma faculdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim, gratuito. Creio que seja para você também. E um divisor de água para mim. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Deixa ninguém tirar seu foco não, que Deus vai falar contigo. Aleluia. Encontramos Deus usando a boca de Davi para dizer que os seus filhos estão à procura, para dizer que os seus olhos estão à procura dos fiéis da terra. Vivemos em um mundo repleto de pessoas desonestas, desleais e infiéis. Assim, encontra pessoas fiéis tem sido algo muito raro e em casos muito raro e em casos. Em Salmos 12, versículo 1, porém, quando Elias pensou que era um único fiel que havia restado em Israel, Deus lhe informou que havia ainda 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal. Forte, hein? Olha, quando alguém acha que é o único, Deus falou que ainda tinha, meus irmãos, entendeu? Deus ainda que tinha informou para via a 7.000 fiéis. Deus informou para ele. Glória a Deus, aleluia. Fiéis que não se dobraram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. A pessoa fiel é definida como alguém que real, exato, verídico e pontual. O fiel é também aquela pessoa a quem se confia a guardar de valores. Aguarda de valores. Meus irmãos, entendeu? A serva gaguejou um pouquinho, eu vou repetir. Bem rapidinho. Encontramos Deus usando a boca de Davi para dizer que os seus olhos estão à procura dos fiéis da terra. Vivemos em um mundo repleto de pessoas desonestas, desleais e infiéis. Assim, encontra pessoas fiéis tem sido algo muito raro e escasso. O Salmo 12, versículo 1, porém, quando Elias pensou que era um único fiel que havia restado em Israel, Deus lhe informou que havia ainda 7.000 fiéis que não se dobraram diante de Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. A pessoa fiel a pessoa fiel é definida como alguém que leal, estando verídico e pontual. O fiel é também aquela pessoa a quem se confia, a guarda de valores. Forte, né, meus irmãos?
Meus irmãos, entendeu? Vamos entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus para frente. Em Neemias capítulo 12, versículo 6 até o 8, o próprio Deus dá testemunho da fidelidade de Moisés, dizendo: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele e de vista, e não por figuras. Deus falou com Moisés boca a boca, vista a vista. É forte, hein? Deus escolheu Moisés e Moisés foi diferenciado, porque os outros profetas, o Senhor fala em sonho, em visão, e com Moisés foi boca a boca. Olha aí, vamos prestar atenção mais um pouquinho em nome de Jesus? Vamos prosseguir? Aleluia, Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, o Senhor promete levantar um sacerdote fiel, dizendo: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Oh, glória! Forte, hein? O Senhor nos prepara a casa. Aleluia! Ele levanta, prepara o ponto de pregação e anda com ele. Olha, é forte, hein? Ele prepara a casa, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos repetir, 1 Samuel capítulo 2, versículo 35. O Senhor promete levantar um sacerdote fiel, dizendo: e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. Forte, hein? Deus é fiel. Vamos lá, prosseguir. Aleluia. Isso aqui é para aqueles que o Senhor levanta e tem medo da obra. Não tenha, não. Deus, Ele nos protegerá, nos guardará e nos ensinará, nos exortará. Ele não deixa nós sozinhos, não. Nós não fazemos nada. Nós não temos poder de fazer nada, mas Ele nos levanta e dá o poder dEle em nós. Ele coloca esse poder, essa unção, esse azeite, esse óleo. Aleluia! Glória a Deus, toda honra e toda glória, tudo por Ele, tudo para Ele. Glória a Deus, aleluia! Vamos lá? Só o nome dEle é glorificado, meus irmãos. Aleluia, Jesus, santo é o Senhor. Eita, glória! Em Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14, o sacerdote Aimeleque deu testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrando na sua casa. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 14. O sacerdote Aimeleque deu testemunho da fidelidade de Davi perante Saul, dizendo: e quem entre todos os teus criados há tão fiel como Davi, o genro
do rei pronto na sua obediência e honrando na tua casa, honrado na tua casa. Aleluia, glória a Deus. Em Neemias capítulo 7, versículo 12, a Bíblia afirma: Ananias, maioral da fortaleza, era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Aleluia, mais do que muitos. Zacarias foi temente a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Em Neemias capítulo 9, versículo 7, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor achou o coração de Abraão fiel perante ele. Glória a Deus, olha aí forte. Em Jó capítulo 31, versículo 6, o patriarca Jó diz: pese-me em balança, fiel, e saberá que a minha sinceridade, porém, olha aí, vou repetir, Jó capítulo 31, versículo 6, o patriarca Jó diz: pese-me em balança, fiel, e saberá Deus a minha sinceridade. Olha, forte, hein? Imagina só, pesar em balança, mandar pesar, meus irmãos, tem que andar mesmo em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Porém, em Salmo 12, versículo 1, Davi lamenta a escassez de homens fiéis no seu tempo, dizendo: salva-nos, Senhor, porque falta os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Olha, Davi clamou a Deus homens fiéis, porque não tinha, era uma escassez na época dele. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender, aleluia. Em Salmo 31, versículo 23, a Bíblia diz: amai ao Senhor vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Forte, ó, o Senhor guarda os fiéis, glória a Deus. Em Provérbios capítulo 28, versículo 20, Salomão afirma: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Olha, forte, hein? Vamos vigiar em nome de Jesus, amém? Em Mateus capítulo 25, versículo 21, o Senhor dirá ao servo fiel: bem-estar, servo bom. O fiel sobre o pouco, foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Olha aí, forte, eu vou repetir esse versículo. Mateus capítulo 25, versículo 21. O Senhor dirá ao servo fiel: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eita glória, temos que ser fiel, meus irmãos, ao Senhor. Vamos lá, vamos continuar em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 25, Paulo afirma que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. E em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo ainda celebra a sua fidelidade a Deus, dizendo: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Olha aí, glória a Deus, aleluia. Forte a palavra, né, meus irmãos? Vamos aí para a conclusão da palavra.
Em Hebreus, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia diz que Jesus Cristo é misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referente a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, podendo também socorrer os que são tentados. Pois mesmo que sejamos infiéis, ele permanecerá fiel. Forte, né, meus irmãos? Mesmo que nós somos infiéis, Deus permanecerá fiel. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus está à procura dos fiéis da terra, e a Bíblia está repleta de exemplos de homens fiéis que podemos imitar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Até aqui. Olha aí, a Bíblia está cheia de sacerdotes fiéis, cheia de fiéis, e nós podemos imitar eles. Olha aí, não é um legado? Não é um testemunho que eles deixaram para conosco, nós temos que prosseguir? Então, eu estou aqui levantada também neste canal como uma testemunha. Deus me levantou, fez eu passar por várias situações, tanto boa como de vale, como de provação, para me contar, porque Deus nunca me abandonou. A palavra dele fala: nunca te abandonarei, segurarei na tua mão e te guiarei. Não temas, filha. Deus, eu tenho essa promessa. Eu colocarei as palavras na tua boca, como coloquei na boca de Jeremias. Forte, né? Eu tenho essa promessa. Então eu tenho aqui, tem que andar com diligência na presença do Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. É um legado que Deus deixou para conosco, e nós temos que prosseguir esse legado, sendo fiel a Ele. Glória a Deus, não importa o que vai acontecer. O importante é que Ele está conosco e nós passaremos todas as tribulações que vier, Ele segurando na nossa mão e nós pulando como a onda do mar. Olha que forte. Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. E eu faço um convite em cima desta palavra para você ainda que não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente, todo o meu coração, você e Deus, Deus e você, é um particular com Ele. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. Eu entendi a palavra, eu confesso com a minha boca. O Senhor quer que você confessa. Eu confesso o Senhor como meu insuficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, meus erros, as minhas falhas. E proteja mim, minha casa e minha família. Salva-nos. E o Senhor, já para começo, vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dedo que é leve. E o Espírito Santo vai te abraçar. E ande aqui em comunhão com a palavra. Nada vai dar errado. Tudo vai dar certinho. Porque o Senhor está no controle da sua vida. Em nome de Jesus, em todas as áreas. Amém? Tudo que você for fazer, você apresenta ao Senhor e deixa Ele te dar resposta. Glória a Deus, aleluia. Jejuma por essa causa, apresenta, ora, e é assim que a gente tem que andar na presença do Senhor. Amém? Assim vai dar tudo certinho, não tem como dar errado. Para você que saiu, também o convite é para você. Volta, filho, volta, filha. Eu estou nas portas batendo já. Volta enquanto é tempo. O dia de amanhã pertence a Deus, não é a nós. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like e não esqueça de enviar essa palavra para outras pessoas. Em nome de Jesus. E você que não é inscrito, se inscreva. Vamos andar juntinho na mesma fé, na mesma concordância. Eu vou ficar em oração pela sua vida. Amém?